Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula nesse canal. Aqui nós vamos pintar elementos. Por que elementos? Porque só tem uma unidade de uma figura e eu não tenho todo o contexto ao redor dela. Então, o que eu fiz? Eu só separei a ponte porque ela é o foco que eu quero te ensinar a fazer essa ponte. Então, você vai aprender a fazer ela nos traços com madeira e a curvatura dela, luz e sombra e alguns volumes nessa madeira. E eu botei uma pequena vegetação para dar um charme aqui de uma ponta em outra. Então, você vai aprender a fazer um elemento que é a ponte. E antes que eu esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho e dá o seu like, compartilha e escreve aí nos comentários de onde você está falando para mim saber aonde esse vídeo chegou. Vamos lá? Eu vou utilizar esse pincel chanfrado aqui, 427, número 4. A espátula, ela tem essa ponta aqui, né? Ela é diferente das outras espátulas, né? Quem conhece a espátula sabe que ela tem um formato com a pontinha para cima, né? Essa aqui vai para a diagonal. Então, nós vamos trabalhar com ela e com esse pincel aqui, 227, o código dele, número 4, também chanfrado. Aqui embaixo da ponte eu vou iniciar com sombra queimada. Por que eu tô pintando aqui nessa parte primeiro? Como eu faço todas as pinturas, eu começo tudo que vem por trás. Nesse caso aqui, eu vou pintando o que está abaixo. Então, a parte de baixo da ponte está por trás das madeiras acima. E eu vou na sequência. Então, o corrimão da ponte do lado esquerdo, de quem olha do lado de lá, né, está atrás do corrimão do lado direito aqui. Então, eu vou fazer primeiro o que? O piso da ponte, pintando todo com sombra queimada. Pintando abaixo dessas madeiras. E vou utilizar um pouquinho do branco para dar um clareamento, não que a luz bata desse lado, porque ela vem do outro lado para terminando desse lado que eu estou pintando agora. Então, eu vou utilizando um pouquinho do branco para iluminar um pouco e dar um pequeno volume na madeira. Com o amarelo ocre, eu vou fazendo as tonalidades e um pouco de branco. Vou fazendo as madeiras de cima da ponte. Se você ainda não conhece o meu curso online, ele está aqui na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá e veja o quanto que o curso está muito completo e você vai adorar. Se você está gostando dessa pintura agora, lá tem muito mais conhecimento ainda para você entender tudo sobre a arte. Vou continuando o que eu faço. Primeiro eu coloco as tonalidades escuras, alguns pontos, e vou continuando com as claridades. Então, você tem um ponto mais claro, né? Que na ponte tem essa luminosidade em cima. E na lateral eu vou com sombra queimada. Então, sempre eu busco fazer o mais próximo possível da foto que foi escolhida, para não fugir tanto da imagem que foi feita ali, que está sendo feita aqui. E não deixar fugir ao objetivo, que é fazer essa ponte aproximadamente tirada de uma foto. Continuo com amarelo ocre, fazendo as marcações. E vou fazendo marcação agora com branco.
Continuo aqui com sombra queimada na lateral. Pintando do lado da madeira com sombra queimada. Estou utilizando o zero, o pincel 3 zeros, porque tem uma ponta maior, ele é mais longo, então me dá uma precisão de que eu possa fazer o detalhe sem encostar a virola no desenho ou até mesmo a mão. Continuo aqui com amarelo ocre e branco. Você vai colocando, depositando a tinta. Na madeira, eu não faço muita matização, não. Então, quando eu vou colocando as marcações, eu não volto para ajeitar e nem alisar. Não é a mesma técnica de natureza morta. Então, é uma técnica que eu digo muito para os meus alunos, que o errado é o certo. Então, se você deixa aquela pintura rústica, isso funciona muito para tipo de madeiras, tronco de árvores, então você tem que deixar algo mais rústico. Agora eu vou utilizar aqui a espátula para deixar mais definido, né? Essa espátula, o modelo dela é muito bom para fazer essas definições de entre as madeiras, né? São as fissuras e o tronquinho que está segurando o corrimão do lado, né? Que no caso chamamos essa parte que fica lá na lateral da ponte de corrimão, porque é onde podemos nos segurar quando passamos por ela. Então eu vou aqui com a lateral da espátula com sombra queimada. E vou deixando de propósito uns espaçozinhos já para colocar o que? A claridade com amarelo ocre, branco, que é os pontos de luz que dá uma tonalidade em alguns lugares do tronco da ponte. Essa ponte ela não é muito difícil de fazer, né? Até mesmo quando você vai pintar madeira, porque não te exige muito da tua capacidade de ficar alisando, matizando, misturando as cores. Então, do jeito que você colocar é um jeito perfeito para ficar aquele pincelado de técnica rústica. Então, à frente você coloca, né, os que estão mais visíveis com a espátula e o restante você pega o pincel número 4 chanfrado e vai fazendo as tonalidades do tronquinho na lateral. Estou utilizando esse com amarelo ocre e um pouquinho de branco, colocando pigmento de sombra queimada. Lá atrás, como o sol bate, né, a luz bate um pouquinho mais, então eu faço um pouquinho mais claro. Amarelo ocre também e alguns pigmentos de sombra queimada. Nesse detalhe aqui, eu vou colocando sombra queimada abaixo, porque na parte de cima eu vou fazer o clareamento, que é onde a luz bate. Em todos eu vou colocando primeiro e depois venho fazendo clareamento em cima em todos também. Então, eu coloco o amarelo ocre e ainda vou vir com o branco para dar mais volume ainda a essa madeira que tá aqui na lateral. Coloco o branco e vou misturando sem matizar.
O que é matizar? É a união das duas cores, sem sumir com elas e deixando em perfeito estado de uma cobertura lisa, né? Fica uniforme, mas não some as duas cores. Essa técnica eu ensino muito na técnica de natureza morta. Então aqui a pintura é rústica e essa técnica fica muito melhor para madeira, troncos e até mesmo para as pedras, né? Que não tem pedra lisinha, algumas sim, mas tem muitas pedras rústicas e essa técnica funciona muito também. Na imagem tem vegetação, tem rio, né? Quando você for fazer uma ideia que eu dou, essa ponte, fazer a conexão dela, né? Na imagem, você pode agregar esse rio, essas pedras que estão ao redor, vegetação, que vai ficar muito bonito. Então aqui meu foco foi um elemento e eu quis colocar também um pouquinho de grama, né? Um matinho para dar um charme na pintura e não ficar só uma ponte sozinha. Então com o zero aqui, esse zero é 1,0 e é da marca Acrylex. Tem diferença porque o da Condo, o zero deles, a cerda é um pouquinho maior. No meu curso eu falo sobre isso também, virola, cerdas, por que é maior, por que funciona, quais tipos de pincéis você utiliza, para que isso, por que é daquele formato, para que serve. Então, tudo isso eu ensino no meu curso. Aqui eu estou usando o chanfrado. O chanfrado ele tem uma ponta na diagonal, então dá para fazer esses matinhos aqui com mais precisão e não necessariamente usar o zero para fazer isso, mas eu utilizo muito. Então eu faço os matinhos com verde oliva, amarelo claro permanente da Cofix e um pouquinho de branco. Então, eu puxo os matinhos aqui com esse mesmo tom. E feito os detalhes. Então, essa foi a pintura de um elemento, uma ponte. Fiz algumas graminhas aqui, uns matinhos também, como um complemento do elemento aqui da ponte. E eu utilizei o sombra queimada, terra de siena queimada. Aqui tem o terra de sombra queimada, mas se fosse o caso eu usaria, mas eu preferi usar só esses dois tons escuros. O amarelo ocre, o amarelo cádmio, o amarelo claro permanente da Cofix, o branco e o verde oliva. Espero que você tenha gostado. Se inscreve, não esquece de dar o like, compartilha, aciona o sininho e me segue lá no Instagram. Até a próxima aula!